Boa tarde, turminha. Iniciar aqui a explanação do programático do nível 2. Aqui a pasta. Até agora. Compartilhando aqui a tela. Vamos entrar aqui na... Vou carregar aqui os arquivos. Entrando aqui, colocar em de exibição, modo de leituras. Então, estamos aqui, galerinha, com o conteúdo programático de língua inglesa primeiro ano, falando sobre present continuous, que é o presente contínuo em inglês. Então, inicialmente, começamos aqui, né? O presente contínuo, que nós chamamos de present continuous, ou present progressive em português, presente contínuo ou progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, ou seja, no momento da fala. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Como as frases com presente contínuo se referem a situações que ocorrem no momento da fala, é comum observarmos a utilização de advérbios de tempo nas frases. São eles, olha aqui, ó, muita atenção nesse trecho. Ó. Alguns advérbios de tempo comumente utilizados. Quando se diz comumente, é no mesmo sentido de geralmente, não quer dizer que é obrigatório, mas geralmente nas frases de presente contínuo, né, para indicar que a ação está acontecendo naquele momento, são utilizados advérbios de tempos nos seus finais de suas frases. São eles, né, ó, por exemplo, em inglês, ó, olhem bem esses nomes aqui, ó. Now, que é agora, at the moment, no momento, e at present, que é no presente ou atualmente. Aí temos o seguinte, os exemplos, ó. Na estrutura de uma frase do presente contínuo, temos aqui, né, por exemplo, a frase She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Essa frase, ela está no presente contínuo, certo, gente? Por quê? Ó, ela está falando com a mãe dela agora. Então, uma ação que está acontecendo no presente naquele momento, né? Para essa frase ser presente simples, ela ficaria assim, ó. Ela fala com a mãe dela. Então, o verbo falar no presente fica ela fala. Agora, quando se trata de uma ação que está acontecendo naquele momento, então utilizamos o verbo estar com o verbo principal no gerúndio, né? Que é do verbo falar, falando. Ela está falando, presente contínuo. Outro exemplo, nesse caso, ó, are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento, né? Então, nesse caso, eles estão estudando no momento, é uma frase que também está no presente contínuo, né? Até pela estrutura, né? Ó, sujeito, que é eles, verbo auxiliar, que é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, verbo principal no gerúndio. Aí pergunto, professor, o que é gerúndio? Pesquisem lá no Google ou então alguma videoaula sobre o tempo verbal na língua portuguesa sobre gerúndio, beleza? Para poder auxiliar. Depois temos aqui o terceiro exemplo. She's American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente. Ó, ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente, né? Então quer dizer que ela
não mora no Canadá já faz tempo, não, ela não mora no Canadá faz pouco tempo, né? Ela está morando no Canadá atualmente. Então, na língua portuguesa, o present continuous, no modo indicativo do presente contínuo, corresponde ao nosso gerúndio. E as terminações ando, olha só, aqui é exatamente a parte do gerúndio, dos três tipos de conjugação dos verbos, né? Ó. Ando, por exemplo, andando, levando, achando. Endo, que é o verbo de segunda conjugação, ó. Ando são da primeira conjugação do verbo terminados em ar, né? Andar, levar, achar. Endo, verbos da segunda conjugação terminados em er, por exemplo, ó, comendo, que é do verbo comer, ardendo, que é do verbo arder, fazendo, que é do verbo fazer. E da terceira conjugação, que são os verbos terminados em indo, né, que é da terceira conjugação. Gerindo, que é de gerir, que é de cair, sorrindo, que é de sorrir. Usada aos finais dos verbos principais, certo? A formação de uma frase do presente contínuo. Ó, o presente contínuo, ele é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Atenção nisso daqui, ó. Ele é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be. Olha, gente, quem é o verbo to be? Quem é que lembra? O verbo to be. Então, só para auxiliar vocês. O verbo to be. To be em inglês são aqueles lá, né? O am, is ou are. No presente simples, que você já vem estudando desde o ensino fundamental. Né? Isso no presente simples. Então, o verbo to be ele é utilizado como verbo auxiliar. Já o verbo principal é acrescido, ou seja, é acrescentado à terminação ing. Né? É acrescentado à terminação ing. Ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação. Olha só como é que é a formação, a estrutura de uma frase no presente contínuo na forma afirmativa. Tem aqui, ó, sujeito, verbo to be, verbo principal com ing, mais o complemento da frase. Por exemplo, tem a frase, ó, she is watching TV. Ele está assistindo TV. Presente contínuo, ó. Ela, sujeito, está. Verbo auxiliar, que é do verbo to be em inglês, né? Que é esse aqui, ó, is. Verbo assistir, que é da terceira conjugação, que significa assistindo, né? Isso na forma afirmativa. Já na negativa, ó, na forma negativa, acrescenta-se um not depois do verbo to be. Lembrando que o verbo to be nas frases ou é am, is ou are, certo? O not sempre será usado em frases negativas após um desses três verbos do verbo to be, que é am, is ou are. E a construção das frases negativas, ela fica da seguinte forma, né? Ó. Sujeito, verbo to be, not, verbo principal com ing, mais complemento. A única diferença, né, que dessa aqui, ó, para essa daqui, da afirmativa para negativa, é que na negativa tem um not depois do verbo to be. Só isso. Já na forma interrogativa, que nós temos aqui embaixo, né, ó, a parte bem aqui, a forma interrogativa, eu tenho lá. O verbo auxiliar to be aparece no início da frase. Então, ó, é feita uma inversão entre o sujeito e o verbo auxiliar. O padrão da estrutura das frases interrogativas é o seguinte. Tem lá o verbo to be, que é am, is ou é, sujeito, né? Verbo principal com ing, mais complemento. Exemplo, ó. Lembra dessa frase aqui, ó, que ela foi usada nas três formas, né? Ó, na afirmativa. She is watching TV. Ela está assistindo TV. Frase no presente simples. Frase no presente contínuo na forma afirmativa. Já essa outra aqui, ó. She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Frase que está no presente contínuo, forma negativa. Tudo pelo caso do não. Depois temos agora aqui, ó, examples na frase, ó. Is she watching TV? Ela está assistindo TV. Quando diz assim, ela está assistindo TV,
Primeira frase interrogativa, né? E também no presente contínuo, certo? Próximo exemplo, tem lá, ó. Outros exemplos. Forma afirmativa, né? Ó. Tem lá, ó. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. Frase que está no presente contínuo, forma afirmativa, né? Eles é o sujeito. Are, aqui no inglês, ó, é o verbo to be, né? E o studying é do verbo estudar, que é da primeira conjugação, né? Cuja tradução é estudando. Studying. Forma negativa, né? They are not studying for the test. Eles não estão estudando para o teste. Presente contínuo, forma negativa. E na forma interrogativa, are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste. Então, a estrutura é o verbo to be, na interrogativa inicia a frase, sujeito, que é o pronome they, e o verbo principal do gerúndio. Beleza. Aí temos o seguinte, ó, pay attention, class, preste atenção. Veja também o verbo to be, ó. O verbo to be, vejam só, nas frases afirmativas, nós também podemos usar as formas contraídas, ó. Por exemplo, eu posso utilizar na primeira pessoa I am, que é eu estou, ou então I'm, eu estou. You are, você está. Yuri, você está. E assim sucessivamente. É só vocês acompanhar essas partes, né? His, she's, it's, Yuri, Witty, did. Formas contraídas na forma afirmativa. Já na negativa, olha só, podemos usar as formas contraídas do verbo to be mais o not, mas isso não ocorre no caso do an, que é a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular do verbo to be, ela não tem forma contraída. Ó, só é escrito dessa forma, I am not. As demais, né, ó, o not é juntado com o verbo to be, né, e no caso abrevia só o O, colocando um apóstrofo, né, ó. You aren't, she'sn't, hisn't, it'sn't, we aren't, you aren't, they aren't. E uma observação, nos textos mais formais, sejam acadêmicos ou científicos, as formas contraídas não são utilizadas. Dificilmente nesse caso. Né? Texto de artigo, ou coisa mais acadêmica, voltado para nível de documentos, né, internacionais, então não é muito comum utilizar a abreviação. Aí eu tenho o seguinte, ó, principais regras do presente contínuo. Muita atenção aqui, pessoal, nessa parte, ó, nessas regrinhas. Ao aprender o uso do present continuous, alguns estudantes têm dificuldades em relação à estrutura desse tempo verbal, porque é necessário, gente, ó, é necessário que as orações tenham quem, ó, o verbo to be, mas o verbo principal terminado em ing. Isso aqui é fundamental na frase do presente contínuo. Tem que usar o verbo to be, que é am, is ou are, e o verbo principal terminado em ing. Assim, é comum que alguns se esqueçam de colocar o verbo to be ou o verbo sem o ing. Além disso, o verbo... Só nessa hora. O verbo to be exclui a necessidade de uso de algum verbo auxiliar em frases negativas ou interrogativas. Em segundo lugar, deve-se prestar atenção à ortografia dos verbos, olha só, a maneira como é a forma base dos verbos que terminam em ing. Veja os casos que são necessárias mudanças. Olha aqui as principais regrinhas. Tem lá. Primeiro, verbos de uma sílaba que terminam em consoante, vogal, consoante, ou seja, as três últimas letras. Deve-se dobrar a última consoante e acrescentar ing. Exemplo, stop, que é o verbo parar. Verbo da primeira conjugação, né? Stop, as três últimas letras aqui, ó. T-O-P. Consoante, vogal, consoante. Na parte de gerúndio, então, o que vai acontecer? Eu vou repetir a palavra stop, vou dobrar a última consoante, que no caso é a letra P, e acrescentar ing. Então, ó, stop é o verbo parar. Stopping significa parando. O mesmo acontece, ó, run, que é CVC também, ó, consoante, vogal, consoante. Correr, running, correndo. Get,
que é pegar. Getting, ou getting, pegando. Dig, cavar. Digging, cavando. Aí tem umas exceções, ó, de verbos terminados em C, que não são considerados em C. São aqueles verbos que terminam em W ou X. Por exemplo, fix, que é consertar. Mix, que é misturar. Show, não, snow. Snow, que é nevar. Então, esses aqui que são terminados em W ou X, só acrescenta-se I. Fix, consertar. Fixing, fixando. Mix, mixing, misturando. Snow, nevar. Snow, nevar. Depois, mais abaixo, temos aqui, né? Verbos com duas sílabas, se é a última for tônica, deve dobrar a consoante tendência de si. Mesma coisa, as três últimas letras, ó. Before, begin. Preferring, beginning. Before, prefer, preferindo. Beginning, iniciar. Beginning, iniciar. Depois temos aqui, ó. Verbos que terminam em E, deve tirar essa terminação e acrescentar I. Make, eu vou fazer. Make, fazendo. Ou seja, ó, se eu olhar aqui, os verbos terminados em E, a maioria são terminados em E, no lugar de E, acrescenta I. Make, make. Make é fazer. Make, fazendo. Dance, dançar. Dance, dançar. Live, viver. Live, viver. Então pode ser live, também pode ser o verbo morar. Né? Write, que é escrever. Writing. Verbos terminados em E devem ser substituídos. Olha só esse detalhe. Terminados em E deve ser substituído a terminação por I mais I. Olha essa mudança que está aqui. No caso de terminação em E, além do Y, tem que colocar like, que é o verbo mentir. No lugar do IE, coloca o Y. Lie é o verbo mentir. Lie, mentir. Die, que é o verbo similar. Morrer. Die, morrer. Essas regras aqui. Olha, tem mais regrinhas. Esse material, e aí vocês podem pesquisar lá. Os verbos terminados em C, os verbos que são terminados em Y, sem proceder de vogal ou de consoante, que tem antes de essa operação. A única particularidade que não foi colocada aqui, gente, é de verbos terminados em C. Presta atenção. Verbos terminados em C, no presente contínuo, acrescenta-se a letra K mais ing. Presta atenção nisso que eu estou falando. Vou adicionar isso também. Repetindo. Verbos terminados em C, no presente contínuo, acrescenta-se a letra K mais ing. Por exemplo, eu tenho lá em inglês o verbo mimic. M-I-M-I-C. Mimic é terminado em C. Aí, no caso do presente contínuo, A mais I no final, que vai ficar mimic. Mimic, o C, K, certo? Terminados em C, esse aqui aí, enfim. Depois temos aqui, ó, question words. As question words são palavras de são interrogativos. São palavras interrogativas utilizadas para fazer perguntas em inglês. Elas são empregadas antes dos verbos auxiliares e modais. Com exceção do pronome how. Todas as palavras começam com WH. Nós chamamos de W question.
isso abaixo da tabela. Vou mostrar aqui embaixo. Traduções e exemplos. No caso aqui da tabelinha, tem aqui inicialmente. Who é a função de sujeito, que significa quem. Olha só, associe as colunas aqui. A primeira coluna, question words. Segunda coluna, tradução. E a terceira coluna, exemplos. Certo? Temos aqui o primeiro pronome interrogativo, nós chamamos de who, que significa quem. Por exemplo, who are you? Who are you? Significa quem é você. Eu quero saber quem é o sujeito da ação. Quem roubou minha comida? Quem pegou meu caderno? Eu quero saber a palavra quem é who. Temos aqui, ó, one. Nesse caso, é uma função de objeto. What did you call? Sim. What did you call? Quem te ligou? Whose, que é de quem? Pronto. Whose pen and books are these? Ou seja, de quem são essas canetas e esses livros? Why? Tem que separar. Why do you say that? Por que você diz isso? Utilizamos porque. Which? Qual ou quais? Ou seja, which nesse caso aqui, ó, que é quais se refere a preferência, ou seja, sobre o que você prefere. Por exemplo, what do you want? Qual você quer? Uma caneta, né? Algum objeto de preferência, eu coloco lá, what do you want? Só que eu coloco o nome do objeto. Eu coloco lá o which, né? Para preferências. Já o what, o que, o qual, tem lá, what do you do? O que você faz? Se refere a Ações, né? Fatos, acontecimentos, entre outros. Where, que significa onde. Where is Jonas? Ou seja, onde está Jonas? Ó, nesse caso, where, onde, se refere ao lugar, o local. Então, mais ou menos a posição de onde está uma certa pessoa ou localização. When, quando, se refere a tempo. When do you arrive? When do you arrive? Quando você chega. Esse é o tempo, né? E how significa como. How are you? Ou seja, como você está. Como está você? Como está tu? Uma parte dos interrogativos. Importante destacar aqui o how. Pode vir acompanhado de algumas palavras, como por exemplo, ó, o how, quando ele vem acompanhado de uma das palavras, eu acho bem interessante. How old? Significa quantos anos? Ó, how old is he? Que idade ele tem? How many? Quantos ou quantos? Se refere a termo de quantidade no plural, né? Ó. How many cats do you have? Quantos gatos você tem? Lembrando aqui, how many é utilizado quando o sujeito da pergunta está no plural. Cats, né? Ó. Quantos gatos você tem? Terceiro, how much? Quanto? Se refere a quantidade no singular. Por exemplo, how much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? Então, nesse caso, singular, né? How long? Quanto tempo? Se refere a tempo também, ó. How long will it take? Quanto tempo isso vai durar? Ou seja, a duração, né? A duração de um certo evento ou de algum. Depois temos aqui, ó, how far? Quão longe, a distância, né? Ó. How far is the hotel from hospital? Quão longe está o hotel do hospital? Né? Deve estar bem longinho, né? Tem umas horas. Aí temos aqui os links de videoaulas que já foi disponibilizado aqui na... do WhatsApp, vocês, né?
essas aulas futuras. Aí é o seguinte, na parte da atividade, nós temos lá, vocês vão analisar esse contexto mais geral. Assistam mais vídeos Sobre o presente contínuo, gente, que vai ajudar vocês também, né? E também para responder essa atividade, ó. No caso do exercício, de acordo com os conhecimentos adquiridos na videoaula sobre o present continuous, qual a alternativa abaixo cuja estrutura? A estrutura é aquela onde tem aquele quadrinho no início lá do presente contínuo, que eu falei que tem sujeito, verbo auxiliar to be, mais o verbo principal com o ing, mais o complemento. Aí a pergunta aqui é o seguinte, ó. Qual a alternativa abaixo cuja estrutura está incorreta de acordo com a sua formação? Gente, nessa questão aqui antes de marcar, vocês vão analisar a estrutura de frases que estão na forma afirmativa, frases na forma negativa e frases na forma interrogativa. Tem as 3 estruturas lá no início do conteúdo, né? Dentro de um quadro explicando cada um. Então, vocês vão fazer as comparações dessa frase aqui. Para agilizar para vocês, ó, essa frase aqui, ó, a tradução das frases na forma aí tem o seguinte, ó, eu estou sendo amigável com você, certo? É a tradução da frase número 1. Eu não estou dizendo se está na afirmativa, negativa ou interrogativa. Vocês irão analisar a estrutura conforme os elementos da frase, certo? Então a tradução é: eu estou sendo amigável com você, ok? A 2, escreva na forma negativa e interrogativa a seguinte frase. Então você tem aqui, ó: We are doing my one homework. Nós estamos fazendo meu próprio dever de casa. Entendeu? Então vocês vão analisar lá no início das frases dos exemplos de como se faz a forma negativa e interrogativa de uma frase. Beleza? Questão 3. Modifique os verbos abaixo para o presente contínuo no inglês, olha só, no inglês e no português. No inglês e no português. Então tem aqui, ó, to know, saber. Lembrando, gente, esse to aqui, ó, do infinitivo do verbo, ele nunca entra na respostas. Ou seja, essa terceira questão aqui, ó, vocês irão responder baseado nessas regrinhas aqui, ó. Aí, nesse caso aqui, inicialmente, vocês vão pegar a forma base do verbo, né, que já está aqui, e transformar ele com a terminação ing de acordo com o seu final. Aí, além do... já tem a tradução no infinitivo. Aí, vocês vão colocar a tradução na frente do verbo da nova formação que vocês colocaram em ing. Por exemplo, ó, não tem isso aqui, ó, stop é o verbo parar. Parar é da primeira conjugação, né? Ó, então, igual tem aqui no início do conteúdo, ó. Os que são da primeira conjugação, vocês observem a tradução. Os que são da primeira conjugação terminados em ar, né, vai ser o quê? Ando. As que são da segunda conjugação que é terminadas em er, vai terminar em endo. E os que são da terceira conjugação terminados em ir, será indo. Então, além do inglês, vocês irão fazer a alteração também no português, colocando o gerúndio, né? Esse verbo em português e inglês. Beleza? 4. Mude as frases abaixo para o presente contínuo no inglês e no português. Então, vocês vão acompanhar os processos de como é a estrutura para mudar as frases. Beleza? Ó, temos aqui o Marcos speaks Spanish very well. Marcos fala espanhol muito bem. A frase está na forma afirmativa do presente simples. We go to the cinema tonight. Nós vamos para o cinema esta noite. Frase também no presente simples. Vocês irão alterá-las para o presente contínuo no inglês e no português. Observe exemplos ou então pesquisa na internet. Beleza? 5º, assinale a alternativa que corresponde à estrutura correta de uma frase no presente contínuo. Não precisa nem complementar. Lembrando que a 5ª questão é para você assinalar a alternativa, a estrutura correta de uma frase, dando uma dica aqui para vocês, na forma afirmativa, viu? Beleza? 6. Complete as frases com a question word correspondente e relacione cada frase à tradução adequada. Ó.
Primeiramente, vocês aqui, ó. Tem aqui os pronomes interrogativos. When, que é quando. What, que é qual ou que. Where, que é onde. Who, que é quem. E which, que é qual. Está naquela tabelinha lá dos pronomes interrogativos. Aí vocês vão olhar aqui, ó. Vocês vão lá no Google Tradutor e traduzir essas frasezinhas aqui, esse restante, ó. Is your name, que é seu nome. Are you, finalzinho de você. They kiss. Se refere a outra coisa que eu não posso dar a tradução, porque vocês vão ter que pesquisar. Aí é o seguinte, ó. A tradução delas, né, ó, está bem aqui nessa segunda parte. O que que acontece? Quando vocês completarem, ó, vocês irão completar esses traços aqui dessa primeira coluna, dessa primeira parte, com esses pronomes interrogativos. Tá entendendo? Depois que você completar, você irá colocar o quê? Dentro do parênteses aqui, você vai colocar a alternativa, preste bem atenção, ó, a alternativa que corresponde à tradução dessas frases aqui, ó. Elas estão em forma aleatórias. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a frase quando você vem para o Brasil. Aí vocês vão colocar a alternativa aqui, ó. Depois que eu completar com esses pronomes aqui, ó, nessa parte de cima nos traços, aí eu vou colocar a alternativa A, B, C, D ou E em relação à tradução dessas frases no inglês, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, ó. Quando você vem para o Brasil, digamos que é a letra A. Então, se a frase, depois que eu completei aqui com o pronome interrogativo, vamos supor que a tradução da letra A é essa daqui, ó, do primeiro parênteses. Se for essa, então eu vou colocar letra A. Digamos que a tradução da letra B é essa aqui do segundo quadrinho. Então aqui, letra B. E assim sucessivamente. Beleza? Aí eu tenho agora aqui a sétima questão. A questão abaixo se refere ao diálogo apresentado a seguir. É bem lá. I didn't pay the bill. Eu não paguei a conta. Aí eu tenho aqui, né? Ó. Tá faltando aqui, ó, é um desses pronomes interrogativos, né? Aí eu tenho aqui, ó, tanto na pergunta, gente, ó. Aqui na pergunta eu vou utilizar um desses aqui, só vocês pesquisar a tradução. E na resposta, porque alguma coisa aqui, né? Que eu vou ter que colocar, ó, um desses pronomes aqui, ó. Pronomes pessoais sujeitos. Porque não sei o que estava incorreto. Vocês vão ter que pesquisar lá na tabelinha lá de cima do início desse conteúdo. 8. Assinale a alternativa abaixo que preenche corretamente a pergunta da frase a seguir. Tem aqui, né? Ó, também tem que colocar pronome interrogativo. Um desses aqui, ó. Não sei o que você comprou aquele livro. Aí ele já até responde. Eu comprei aquele livro 2 semanas atrás, ó. 2 semanas atrás. Aqui na tradução já dá uma informação mais ou menos do que eu vou ter aqui nessa pergunta. Aí eu já tenho lá how, que é como, where, onde, why, por quê, what, que ou qual, o que, when, quando. Aí vocês vão analisar a tradução e também a do inglês para ver qual pronome interrogativo é o correto nessa frase. A tradução eu só coloco, gente, a tradução é só para vocês terem uma ideia do que significa a frase. Mas a principal Para responder as questões são as frases em inglês. certo? Mas que tiverem pedindo tradução, vocês têm que colocar a tradução. A 9, tem lá, uma das alternativas preenche corretamente os espaços em branco. Assinado. Então, aqui, gente, ó, novamente aqui, ó, tem assinalar a alternativa que completa na sequência, ó, 1, 2, 3, 4. Pode ver, ó, que tem aqui, ó, 4 expressões, ó, 4, 4, 4. Cada alternativa tem as 4 expressões de perguntas formadas com how, né? Então, eu tenho aqui a tradução de cada um, né? 6 months, 6 horas. 4 glasses, 4 copos. It's 6 miles from here. São 6 milhas por aqui. 11 glasses. 11 copos. Então, são que as respostas dessas perguntinhas. Então, essas perguntinhas aqui, ó, elas vão
depender desses pronomes. Por exemplo, o número 1 até aqui, ó. Só posso dizer aqui esse trechinho aqui. Eu stay, ó. Você ficou aqui. Você não pergunta aqui, não. Vai faltando o pronome interrogativo no começo. Eu digo que a day, ó. Late, você deve. Is your house. Sua casa está. Está a sua casa. Sua casa. Glasses of water do you drink today? Copos de água você bebe um dia. É só isso mesmo, gente.